Notícias do momento, edição internacional, neste dia 3 de fevereiro. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje aqui, pessoal. Estamos assim mostrando para vocês o que há de mais importante no cenário mundial. Tá aqui o nosso cartaz de hoje. Notícia internacional, o Trump disse que uma grande onda ainda está por vir, né? E também Celso Amorim diz que o Brasil deve se preparar para o pior. Olha aí, né? As notícias do momento. E também Ali Khamenei fora. Quem será o próximo? Quem será o próximo? Atenção, deixa nos comentários. Será que é que eu estou pensando? Olha aí, minha gente. Também música oração. Nosso vídeo diário de Começa Bem Seu Dia. Vamos lá para o vídeo também. O Agora é Real, o alerta global foi dado. Estamos com esse novo vídeo aí também. Agradecimento à palestra de Capão da Canoa, maravilhosa, né? A palestra foi incrível aí. Vocês podem dar uma olhadinha no vídeo. Eu quero agradecer a todos que estão ali. Também nossas redes sociais, Dispersos da Área de Aquário e o nosso grupo querido de Capão. Mais um abração a todos de Capão aí, né? Nossa querida Cris Furtado também, quem quiser consultar com a Cris aí, tá aí o telefone dela. Vamos lá, internacional, atenção produção, nossa produção, o mundo está em alerta, prepare a tua casa, fortaleça a sua fé, porque virão dias difíceis. Olha só, e Trump diz que tem armamento para travar conflito para sempre. Olha só, a pessoa que diz ele para sempre, ou seja, ele está dizendo mesmo que não vai parar e vai continuar a limpeza até chegar no Brasil, tá? Então ele diz que tem armamento para continuar para sempre. E também Irã alega que a instalação nuclear foi atingida no Irã. Foi atingida, ela já está destruída, a maioria das bases do Irã foi destruída, né? Então a gente vê também, ataque do Irã atinge escritório de Netanyahu. Netanyahu atingido nesses dias também pelas forças do Irã. Então o Irã anuncia disparo de foguetes e ataque direto contra escritório de Netanyahu. Não sabemos se houve feridos ali. Então, mais de 50 caças americanos, incluindo F-35, F-22 e F-16, foram enviados ao Oriente Médio em 24 horas e estão chegando ali nos locais aí, entre Israel e outros locais importantes ali, né? E esse presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, também foi confirmado que ele também partiu. Mais um que vai pro espaço aí também, esse aí já era também, tá? O presidente do Irã já foi também. E também vemos aqui também que alguns pontos no mundo têm sido atingidos por tremores. Vemos um tremor que aconteceu aqui no Irã, que seria algum túnel estourado, alguma coisa que existia ali embaixo. Vemos também aqui na Tailândia e alguns locais da Filipina vários tremores acontecendo ao mesmo tempo nesse dia de ontem, tá? E aqui também vemos que agora a mídia iraniana confirma a partida da esposa de Khamenei após bombardeio de sábado. Então a esposa dele também foi, né, para a terra do pé junto, né, ele e a esposa. E Israel anuncia a eliminação de altos membros da inteligência do Irã em operação aérea. E conseguiram eliminar altos membros do Irã ali. E não será uma operação de uma noite, avisa chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos. Não será uma operação de uma noite, vai ser uma coisa permanente, constante, até acabar todo o regime do Irã. Então as coisas estão mesmo sendo agilizadas, não? Com a partida da esposa de Ali Khamenei, do falecido líder supremo do Irã, eles ficam muito agora frágeis, porque tanto o líder como a esposa e todos já foram abatidos. E também Israel atinge o local onde existiam 88 ayatolás, estavam reunidos para escolher o novo líder do Irã, e Israel justamente atinge esse local e também virou pó, mais 88 que vão para o espaço aí, né? Veja que a coisa está muito, muito forte mesmo, está acontecendo de uma maneira que ela surpreende até pela velocidade e a rapidez com que está acontecendo. E Trump cogita tropas no Irã. O presidente afirmou que pode enviar tropas terrestres ao Irã se necessário, embora a estratégia inicial priorizasse ataques aéreos. Segundo Trump, a ofensiva contra o programa deles e o terrors pode durar mais de 5 semanas. Então nós temos aí um mês todo de março, né?
até começo da Páscoa. A declaração ocorre após Casa Branca confirmar a partida de 6 militares americanos em combates recentes. Então, é evidente que os efeitos colaterais disso acontecem e a gente lamenta muito pela vida desses 6 soldados americanos, né, que foram. Então, entenda em 4 pontos como o conflito no Irã afeta o mercado global. Então, estamos vendo agora o mercado global de petróleo surpreender com preços elevados, né, e possível que a gasolina também suba em seguidinha aqui no Brasil. Então, recomendamos que você fique atento os preços da gasolina. E também é urgente, a CNN anuncia que a Arábia Saudita entra no conflito e autoriza retaliação contra o Irã. Tá bom? Isso é uma excelente notícia para os Estados Unidos. Urgente agora, a Arábia Saudita entrou no conflito e autoriza a retaliação contra o Irã. Então nós temos que cada vez mais as nações estão se associando aos países-chave que são Estados Unidos e também Israel, para tentar sufocar essa sede belicosa que os iranianos tinham de fazer o tal do foguete nuclear e etc e tal, né? E agora tudo isso está caindo por terra. Então, felizmente, essas ações foram muito bem sucedidas, com pouquíssimas baixas perante, né, a grandiosidade do evento, e agora com a entrada da Arábia Saudita poderá usar bases ali e mais também uma série de outros argumentos, pois eles estão muito próximos, são vizinhos do Irã e podem cooperar com essa situação. Então vamos para mais notícias aqui do nosso informativo Notícias do Momento Internacional. Já vai dando seu like aí dando seu joinha, a gente precisa da sua força, seu apoio aí, que é importante. Vamos lá então, com essa chegada do porta-aviões, que é o Gerald Ford, que já está ali próximo de Israel, Creta, Chipre, né? Eles estão tendo uma logística muito importante para fazer as ações com a maior segurança possível, né? E vamos aqui também, jatos F-35 serão enviados para reforço dos militares de general dos Estados Unidos. Operações coordenadas com Israel e aumento de tropas na região para impedir projeção do poder iraniano. Então diz que mais F-35, que é esse avião que está na tela aí, né? E a Defesa Aérea do Kuwait derruba por engano 3 caças americanos. O Comando Central dos Estados Unidos informou que os 6 tripulantes ejetaram em segurança. O incidente acontece em meio à retaliação iraniana. Então, 3 caças F-35, né, foram abatidos, um prejuízo de milhões de dólares por fogo amigo, né? Por engano, fogo amigo, né? Que coisa, né? É muito, muito sério isso aí. E aqui também vemos missão naval da União Europeia para o Mar Vermelho e Golfo será reforçada de escalas. A chefe da política externa do bloco afirmou que houve um aumento nos pedidos para a segurança marítima na região. E o Serviço de Inteligência Estrangeira da RU, né, acusou o arrependimento de planejar o fornecimento de armas para a UCR. Parece que a UCR também, né, tem um ABO MTA Atom e também está como uso dessa opção de artefatos químicos por parte da UCR. Kiev nega que isso seja verdade, mas é muito sério se caso ao acontecer isso, né? Diz desafiando a Deus, o Kim Jong-un diz desafiando ao próprio Deus, né? Nenhum Deus poderá proteger o mundo das nossas novas armas, diz Kim Jong-un. Olha só, né? Olha só que blasfêmia isso. E o Trump sobre a possível captura de Putin, não será necessário, não será necessário. Bom, também é urgente, o Vaticano recusa convite para participar do Conselho de Paz de Trump, né? Porque eles têm no viés ainda um pouco político, eles se sintonizam muito com a esquerda mundial, infelizmente, né? Infelizmente, então eles analisaram o pedido e não vão aceitar. E o presidente americano está dando 100 mil dólares para cada elemento da Groenlândia, para cada casa de lá. 100 mil dólares para que eles possam fazer sua vida, ou se mudar de lá, ou alguma coisa assim, né? Então eles estão ali recebendo o dinheiro. Olha quem está na fila ali. Tem o Zelensky ali na fila também, né? Tem esse outro aqui, olha aí, né? Então está dando 100 mil dólares para cada um, né? Veja só que é muito dinheiro, né?
Equador anuncia início de operações conjuntas com os Estados Unidos. Então, o Equador está cooperando com os Estados Unidos para eliminar as gangues do pó na América Latina. Muito bom também. Petróleo salta 6% após ataque dos Estados Unidos ao Irã. E o dólar tem forte alta no exterior com o conflito no Oriente Médio. O dólar começou a recuperar o seu poder frente ao euro e à libra esterlina. Aqui vemos assim um capacete que custa 400, eles falam que custa 2 milhões de reais, né, ou 400 mil dólares, um capacete que o piloto consegue enxergar em todos os lados, atrás também, na frente, ele consegue enxergar. É um capacete assim que custa uma fortuna e ele localiza o alvo inimigo até mesmo quando ele está muito longe, né, ele já consegue enxergar e eliminar o alvo só com o olhar. Então, somente ele fazendo um olhar determinado, ele consegue disparar o míssil ou algo parecido. É um capacete tremendo, né? E esse é o capacete que os americanos estão utilizando nesse conflito ali. Preços à vista, ao vivo, de ouro, prata, platina e paládio têm tido oscilações, né? Bastante oscilações. O ouro chegou a 5.300 dólares a onça, né? Ele subiu um pouquinho e tal. O prata, os elementos estão subindo, caindo também, né? Então os preços à vista estão sendo muito aumentados aí aos poucos. Mas claro, é evidente que sobe e desce, né? Mas voltando aos assuntos ali do Oriente Médio, o exército de Israel utilizou neste domingo seu sistema de defesa conhecido como Laser Dome, que é um Laser Dome que é uma maneira que evita que os foguetes que vêm do Irã acertem as suas cidades. E embarques recordes de petróleo iraniano e russo reduzem impacto na China. Secretário de Segurança do Irã rejeita diálogo com os Estados Unidos e eleva a crise global. Imagens mostram aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos reabastecendo jatos israelenses a caminho de um ataque ao Irã. Então, os Estados Unidos deu o combustível para os jatos israelenses também continuarem fazendo isso, né? Congressistas querem nova votação para limitar poder de conflito com o presidente americano. E Trump diz que nova liderança do Irã quer retomar negociações e concordou em conversar. É evidente que as pessoas que não sabem do que está sendo feito, né, que não sabem que há uma limpeza fenomenal no mundo todo, vão dizer bobagem, dizer que é a sede de conflito do Trump, outras coisas, mas na verdade a conversa é muito outra, né? Urgente também, Israel responde ao ataque terrorista do Hezbollah e ataca o Líbano. Impressionante, novas imagens mostram o K-135, avião reabastecimento, abastecendo uma aeronave de Israel em pleno voo. Então a gente vê aqui um B-1 ou outro avião parecido, né, chegando próximo do Stratotanker e são reabastecidos por cano, né? E caças decolam do porta-aviões Abraham Lincoln para operações no Irã. Irã fecha Estreito de Hormuz e promete incendiar navios que tentam atravessar. Então o Irã também está se mostrando aí muito valente aí tentar fechar o Estreito de Hormuz, mas não sei se eles conseguem isso, né? E Guarda Revolucionária do Irã fecha esse Estreito de Hormuz e ameaça incendiar navios. Só que aí para isso os Estados Unidos colocou o chamado A-10, que é um avião que consegue destruir esses barcos aí em poucos minutos, né? O A-10 é um avião que, na verdade, é quase um canhão com asas, né? Que ele chega e dispara alguns foguetes, aí acaba com esse navio logo. Bombardeiros B-1B dos Estados Unidos atacam alvos à noite no Irã. Esse aqui é outro bombardeiro também muito eficiente, que é o chamado B-1B, que esse avião ele é fantástico, ele consegue levar uma grande quantidade de equipamento, né, e despejar nos seus alvos. E Trump diz que guerra vai durar 4 semanas. Para Israel, diz que for o que for preciso, né? E o Trump diz que grande onda de ataques ainda está por vir no conflito contra o Irã. E o Irã continua a lançar mísseis balísticos de forma maliciosa, atingindo indiscriminadamente locais militares e civis em toda a região. As forças americanas permanecem em busca para eliminar essa ameaça. Como o presidente disse, nossa determinação nunca foi tão forte. Aqui tem mais, né, um lançamento de um foguete de Irã que se dirigia até Israel.
E os Estados Unidos estão obstruindo pedidos de estados do Golfo para reabastecer os seus interceptores de defesa aérea, à medida que os fornecimentos se esgotam. Temos disparado o equivalente a vários anos de produção dos últimos dias, diz ele, né? Então, alguns estados do Golfo querem reabastecer os seus aviões de defesa aérea e tal, e está havendo problema de reabastecimento nesses locais. Bom, eles falaram assim: projetamos 4 ou 5 semanas de conflito, mas temos poder para muito mais. Então, esse foi o primeiro pronunciamento ao vivo desde o início do conflito de Teherã. E a todos os cidadãos americanos do Oriente Médio, sua segurança e proteção são nossa principal prioridade, diz Marco Rubio. Então, Netanyahu diz: agradeço a Trump por se juntar em salvar o mundo. E a Espanha proíbe os Estados Unidos de usar bases espanholas para ataques ao Irã. Então a Espanha está proibindo as suas bases lá. Então eles têm que apelar para Portugal ou Reino Unido, porque os aviões vêm dos Estados Unidos e precisam de reabastecimento, né? Então a Espanha está proibindo os Estados Unidos, está causando bastante conflito aí entre esse país que é dominado pela esquerda. Paquistão destrói posto principal de comando do Talibã. Foi destruído com sucesso o principal comando do Talibã, onde eles planejavam ataques contra o Paquistão, e todos que estavam ali foram eliminados em ataques. Departamento de Estado dos Estados Unidos diz: partam agora americanos, e não ele avisa, ó, os lugares como Egito, Irã, Iraque, Israel, Líbano, Omar, Catar, Saudi Arábia, Síria, Nações Árabes Unidas e o Iêmen, que eles sejam evacuados, né? Parta agora por meios comerciais devido a sérios riscos de segurança, tá? Então é isso que está acontecendo ali. Esses países vão ser evacuados de americanos. E a Casa Branca afirmou que a erupção cutânea no pescoço do presidente foi causada por um creme, né, de tratamento para a pele. Maria Corina Machado anuncia retorno à Venezuela após meses de exílio. E aqui é muito comentado na internet agora a pergunta: onde está o verdadeiro ator Jim Carrey? Jim Carrey, que apareceu com olhos diferentes, com a cor diferente, com a pele diferente, uma pessoa que nem se parece com o original, né? Então, nós temos a explicação, já falamos sobre isso, que ele foi substituído por um dublê, por um clone. Tem gente que fala que eles construíram uma máscara, algo parecido, mas a informação nossa é outra, né? Que de fato foi substituído por um outro. E as princesas Beatrice e Eugenie são afastadas da família real após ligação com o caso Epstein. E também mais uma pessoa que se alimenta de coisas, né, humanas. Aí os arquivos de Epstein confirmam que Lady Gaga é caníbe, né, tá ali. Então lembra-se que, né, os arquivos de Epstein confirmam mesmo que ela comia essas coisinhas aí que vocês estão pensando mesmo, né? Em jantares em Nova York comia, né, de colher essa substância aí, né? Então a gente vê que os artistas estão se desmascarando eles mesmos. Também um magnata russo que chamou a Ghislaine de sua alma gêmea foi encontrado sem vida por uma bala que ele mesmo supostamente se infligiu, né? Como diz, as semanas dos suíços, né? E ele mesmo teria dado em si devido à sua ligação nos arquivos Epstein. E a CNN descobriu vários vídeos não redigidos, incluindo imagens que uma garota disse ter apenas 15 anos e estavam utilizando essa garota lá para esses fins aí que você mesmo imagina, né? Bom, estão falando muito de um apagão que poderia acontecer em algum momento. Então seria declarado uma lei marciana global prevista para hoje ou para essa quinzena, né, digamos, né? E o colapso do regime iraniano não é um acidente, é o pilar do Oriente Médio da capa escura que cai exatamente conforme o previsto, né? Então, tribunais militares apontam os nomes mais poderosos do mundo, que têm os seus bens apreendidos e comunicações interrompidas. Eles não são mais líderes agora sim, mas são réus. Então, centros de arquivos, todos eles mostrados ao público com acusações de corrupta, subtração de menores, transporte de pó, biológica, traição, etc. e tal. Então o acerto de contas começou. Como isso aqui que eu falei antes, né? Saiu na Rumble um vídeo dizendo que a subtração de menores é uma indústria que precisa desses produtos, entre aspas, né? Que ela precisa de 100 mil unidades desse produto por dia,
Portanto, 100 mil unidades desse produto, que são os pequenos, são recrutados, são subtraídos das suas famílias para... então, um a cada 40 segundos, um pequeno é subtraído das suas famílias para essas finalidades espúrias, né? Então, é o child sex, é para o uso do CIX e para subtração de menores, para extração de suco de tomate e rejuvenescimento dos adultos, etc, né? 100 mil pequenos por dia, tá aí a notícia, não sou eu que falo, tá na tela, ó. Clinton Foundation, né? 8 milhões no ano, 8 milhões de pequenos faltantes por ano no mundo, 8 milhões, né? Então é muito triste isso. A gente vai, então, depois... Bom, gente, por hoje é só, nós vamos falando desse nosso trabalho aqui de expandir as notícias, de trazer para vocês notícias reais do que está acontecendo no mundo. Quem puder ajudar o canal, dá uma forcinha aqui também, colabore com o nosso PX aí, pode ajudar para a gente continuar sempre forte aí, tá? Um abraço, compartilhando, Deus do comando, a luz venceu, beijo aí, tchau, tchau.